Meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar os irmãos nessa graça que Deus caminha e direciona a nossa igreja, em especial nesse dia que louvamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como centro de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Meus irmãos, nós vamos hoje, não choveu, hoje fez calor, mas não choveu. Vamos aproveitar esse momento, né? Eu fico aqui, meu reverendo Eliezer, vendo o senhor sentado, eu fico procurando o senhor aqui, falo. Primeira vez aqui em 5 anos que eu vejo o senhor na plateia ao lado da vossa digníssima esposa. Mas, irmãos, nós chegamos no momento do nosso culto. A palavra de Deus vai ser lida e vai ser ministrada à amada igreja. O texto que nós vamos trabalhar está lá no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, ele escreve o seu evangelho exatamente para os judeus. E a estrutura da obra de Mateus, nós vamos perceber, porque ele começa não apenas com conteúdo, falando os argumentos desde o nascimento de Cristo, né? Quando o povo de Deus passou 40 anos no deserto e falhou, ele procura apontar agora para Jesus Cristo, 40 dias tentado a pedir pão e também não falha. Aquela primeira comunidade, Mateus deixa bem claro, ela falhou, mas a segunda comunidade formada aos pés da cruz de Cristo não falhou. Mateus capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 a 4. Se o irmão ou a irmã puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor que será lida e o texto que nós iremos meditar, por favor, senão pode ficar sentado mesmo. Não vai mudar nada. É a reverência ao nosso Deus na leitura da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Até aqui, meus irmãos. Eu quero convidar o reverendo Evandro que dirige a Deus uma oração pedindo por iluminação. Amém. Portanto, a Deus, nós pedimos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, a Deus, para que possamos compreender, não pela ação do pregador, Pai, mas pela ação do Teu Espírito Santo, a Tua palavra. E, ó Deus, acenda o nosso coração, para que a palavra entendida na nossa mente, ó Deus, possa ser concebida no nosso coração, e assim possamos, ó Deus, com ardor, desejar cumpri-lo, ó Deus, em nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco. E usa o teu servo, ó Deus, que ele seja instrumento do Senhor nessa noite. Usa o teu servo, ó Deus, que ele seja boca do Senhor nessa noite, entre o Senhor e o teu povo, para que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, entre o final do capítulo 7, se você está com a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. O final do capítulo 7, versículo 29, é o final do Sermão do Monte. Entre o Sermão do Monte e o primeiro milagre que Jesus aponta, nesse texto, Mateus aponta a constituição do reino. E o Evangelho é o embrião para que componha os 10 milagres seguidos de Jesus Cristo. Esse é o primeiro
milagre de Jesus Cristo. E nesse momento aqui, João Batista está preso. Se você observar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículo 5, começa João Batista a ter uma dúvida. Ele diz assim: será que esse Jesus realmente é aquele que eu abri o caminho para ele? Então, ele envia João Batista, envia os seus discípulos para perguntar se realmente aquela pessoa era aquela que haveria de vir. De tanto a insegurança que ele tinha. Ou ele ainda faz uma pergunta: ou será que nós devemos esperar um outro, ou preparar um outro? Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra e nos mostrou que Jesus, ele é único. Precisamos um pouquinho só de tempo para pensar no significado do texto e principalmente o que está sendo dito nesse momento. A lepra, como tal, ela foi descoberta em 1871. O termo grego aqui traduzido por lepra, é lepsa, o que significa escama, geralmente designando a lepra, mas cobrindo uma série de doenças também, doenças dermatológicas, tipo psoríase, sarna, elefantíase, até mesmo vitiligo, que é uma despigmentação da pele. Então, nesse momento em que a lepra ela é descoberta, é interessante porque todos nós, muitas vezes, quando diz, olha, o nome científico da lepra, hanseníase, até a década de 70, tirava-se a pessoa portadora da lepra do convívio social e internava essas pessoas em sanatórios. Tiravam ela da sociedade. E o medo do contágio, o meio de pegar a lepra, naquele tempo era pior. O leproso ele ia andando na rua, as pessoas iam gritando, imundo, 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 10 passos na frente, e ninguém poderia chegar perto de um leproso a menos de 10 passos. Eu estou falando de 1970 aqui no Brasil, onde as pessoas eram colocadas, excluídas da sociedade, colocadas em sanatórios. Não evoluiu muito. Para os judeus, a enfermidade era tão terrível que ela tinha 2 designações. Alguns judeus o chamavam de o dedo de Deus, e outros chamavam de soco de Deus, porque era algo que arrasava uma pessoa. Seja qual for a doença, elefantíase, vitiligo, o Evangelho de Lucas, ele traz, porque ele era médico, ele traz então, estava mais familiarizado com os detalhes, ele traz que o homem ele estava cheio, coberto da cabeça aos pés. Esse era o personagem do nosso texto. Era um leproso, no mais avançado grau, que estava coberto de lepra, da cabeça aos pés, e que a sociedade o tratava como imundo, e onde ele ia, ele era excluído. Imagine só poder entrar no templo para adorar o Deus, o nosso Deus. Não podia, era excluído. Eu queria nessa noite, meus irmãos, ver 2 aspectos nesse texto que poderão nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. 2 aspectos apenas, rapidamente. O primeiro da parte do homem e depois da parte de Jesus. Nós lemos esse texto e nesse texto eu dividi em 2 partes. O que nós podemos aprender da parte do homem e da parte de Jesus? Vamos ver primeiro da parte do homem, o reconhecimento da situação. Termina a estrutura de Mateus, após o Sermão do Monte, entre Jesus e o homem. E nesse momento, o princípio, exatamente, o homem reconhece o seu estado. O leproso, ele reconhece o seu estado, ele está doente, ele está sendo excluído da sociedade, ele não pode entrar no templo. Ele não pode fazer nada. É uma pessoa, como os judeus diziam, imunda. E o homem, nesse momento do texto, ele reconhece o seu estado. Ele parte do princípio que tem um problema, ouviu falar daquele homem, que era Jesus, crer que aquele homem tem capacidade, e ele creu que aquele homem tinha capacidade de resolver o seu problema. Aqui está uma grande lição para nós.
Nós podemos não estar com nenhuma dessas doenças. Tenho certeza que aqui ninguém está com lepra, psoríase, mas muitos de nós sonham com alegorizar demais o texto com alguns problemas muito sérios na nossa vida, que nos incapacitam muitas vezes de uma vivência social. E muitas vezes essas pessoas que nos cercam, que nos incapacitam o nosso relacionamento com Deus, são como um fardo para os nossos ombros. Não em queixas, não em lamúrias, mas o que eu quero dizer a você é que muitas pessoas não conseguem reconhecer o seu estado. Outro é um alcoólatra, um bebedor social. Parece que a sociedade vai criando termos para atenuar a situação. Estive viajando com a Rita o ano passado nos Estados Unidos, um colega falou assim, olha, aqui você não pode dizer que a pessoa é anã. Eu falei, não. O que eu digo então? Ela é verticalizada, prejudicada, verticalizada, e nem careca. Eu não posso dizer para o meu pastor, o reverendo Eliezer, que ele é careca. O termo correto, desprovido de bulbo capilar. É um absurdo. Eu falei, é mesmo, olha, cuidado, viu, Washington? Ele falou assim, cuidado com o que você fala, como você se dirige. Porque eu vi uma anãzinha, eu falei, nossa, aquela anãzinha, eu nunca vi uma anãzinha tão pequena como essa. Pelo amor, não é anãzinha, ela é prejudicada verticalmente. Eu falei, tá bom. Careca também não, desprovido de bulbo capilar. Meus irmãos, então vamos dizer que o impacto das coisas negativas na nossa vida é muito direto. É o pervertido, sexualmente falando, que chama aquilo de opção sexual, ou determinados momentos de sexo criativo. Eufemismos e realizações que não resolvem o problema. E nós precisamos entender que um problema é tão grave que muitas vezes esses problemas estão destruindo a nossa vida. Muitas vezes esses relacionamentos que nós temos estão privando e levando a um monte de situações que nos incapacitam para a vida religiosa. Porque o leproso não podia estar no templo, até mesmo na sinagoga. O acesso lhe era vedado, porque era leproso. Há uma série de consequências por trás do rótulo. Nem sempre nós paramos para pensar nas coisas que estão por trás do rótulo. Às vezes nós achamos que o problema está na fachada. A pessoa muitas vezes acha que o problema daquela pessoa é a fachada, não conhece o íntimo, nem conviveu com aquela pessoa. Uma das coisas mais lindas que nós precisamos entender é que nós precisamos ter noção disso. A essência do ser humano está no seu relacionamento com Deus, no amor que ele tem por Deus. O homem, nesse momento, ele fala assim, olha, eu sei que aquela pessoa pode me curar. Ele creu. É o primeiro passo para uma pessoa colocar a sua vida em ordem. É reconhecer que há coisas erradas na vida, reconhecendo muitas vezes que nós precisamos de mudança na nossa vida. Determinadas atitudes que nós tomamos não estão agradando a nós, e muito menos ao nosso Deus, o nosso Pai. Nós precisamos deixar as desculpas de lado, evitando a famosa síndrome de Adão. Quando Deus pergunta a Adão por que ele estava escondido, ele diz, sabe a mulher que o Senhor me deu? Ela me fez comer do fruto proibido, da árvore que eu não poderia comer. Nós precisamos assumir os nossos erros. Nós precisamos aprender a assumir que nós somos incompetentes, somos fracos sem as mãos de Deus na nossa vida. A atitude do homem é um significativo, e o texto diz assim, o homem prostrou-se de joelhos, uma atitude de reverência. Poderia se prostrar de joelhos apenas por respeito. O evangelista vai mais longe, ele diz assim, além de prostrar-se de joelho, ele o adorou.
O homem tem um rasgo de fé. É fantástico. Não se adora alguém no mesmo nível, mas ele adora Jesus, chamou de Senhor, que é um tratamento respeitoso, que é dado por qualquer pessoa numa posição social superior. Equivocadamente, muitos jovens de hoje, muitas pessoas, acham que tratar a pessoa com maior experiência, de igual para igual, está se equiparando. Jamais. O pronome de tratamento aqui é usado como Senhor. Ele se dirige ao mestre e fala Senhor, mas o fato de ele adorar faz-nos entender que ele reconhecia estar na presença de uma pessoa diferente. Ele estava diante de uma pessoa que não era um curandeiro, alguém que se diria um guru, mas ele estava diante de uma pessoa digno de ser adoração. Essa postura desse homem foi uma postura muito importante para a nossa vida. Esse é um problema de muitas pessoas também. Tem pessoas que Jesus, ele age como um curandeiro. Tem pessoas que têm a imagem de Jesus como um quebrador de galhos, como um pajé, um que resolve problemas. Um dia eu vi num carro assim, um adesivo, Jesus, este nome tem poder. Como se fosse um talismã, um voodoo. Meus irmãos, nós precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus, estarmos submissos. É uma curiosidade, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós dirigimos as nossas orações a Deus, e a oração move o braço de Deus, nós temos respostas na nossa vida. Essa é uma lição que nos deixa. Jesus Cristo está a grande oportunidade da nossa vida ser mudada. Essa oportunidade que nós temos de ter a nossa vida transformada. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. E sem as mãos de Deus, sem a ajuda de Jesus, nós não conseguiremos vencer os desafios mais grandes que poderão surgir na nossa vida. Nós precisamos ir ao Pai. Nós precisamos nos colocar de joelhos, reverenciá-lo como o verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, aquele que pode mudar e transformar a minha vida, a sua vida. Esse homem viu isso em Jesus e o fez. Meus irmãos, mas isso não sucede automaticamente, nem por manipulação. Isso sucede pela atitude de joelhos, pela reverência e com adoração e com pedido. Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Senhor, se tu quiseres, pode curar-me. Senhor, se for da tua vontade, que possa transformar a minha vida. Deixar o meu pecadinho de estimação aos pés da cruz de Cristo. Essa é a nossa primeira ideia. O que parte do homem? É preciso reconhecer a situação. Este homem reconhece a sua situação. E vamos para a segunda parte. A parte de Jesus. Qual é a parte de Jesus? A resolução da situação. O homem é lacônico. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Um discurso curto, onde não sobra nenhuma palavra. E a resposta de Jesus também é lacônica. Quero. Seja purificado. Em outras versões da Bíblia diz assim, ele ficou limpo. Não joga nenhuma palavra fora. Não há intermediário. É objetivo. Senhor, se tu queres me curar, quero. Mas antes da palavra, há algo aqui fascinante no texto. Jesus faz o quê, meus irmãos? Ele estendeu a mão. Daí o tema da minha mensagem, né? Daí o tema da minha mensagem. Tocando o intocável. Coisa maravilhosa. Antes de curar, Jesus estende a mão, toca nele e olha a situação do leproso. Era tal quando ele vinha e o público saindo. Fico imaginando esse homem andando pelas colônias onde eram confinados, as pessoas gritando na frente, imundo, imundo, e as pessoas saindo, e Jesus vai lá e toca nele. Jesus coloca a mão onde ninguém colocaria. Jesus coloca a mão no seu coração. Jesus coloca a mão na sua vida e transforma.
Meus irmãos, Jesus entendeu, estendeu a mão, e a primeira coisa que ele não despreza e nem rejeita são as pessoas, somos nós. Isso está lá em João 6,37, que diz assim: todo aquele que meu Pai me deu, virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Amados, as pessoas podem nos virar as costas, já deve ter acontecido com você. As pessoas já devem ter falado mal de você, devem ter você confiado um segredo a uma pessoa e de repente todo mundo já sabe daquilo. As pessoas podem falar mal, virar as costas nos momentos mais difíceis da nossa vida. Situações diversas, julgam-nos por nossos atos, dão entendimento muitas vezes que nós somos imundos, mas nunca Deus virará as costas para você. Você pode ir a Jesus, deve ir a Jesus, do jeito que você está. Em primeiro lugar, reconhecendo a situação que sem Ele você é incapaz. Tem coisas que nós não fazemos. Às vezes eu estou em casa, a Rita fala, e aí, eu acho, então o que a gente faz? Eu falei, nós não vamos fazer nada, agora é a vez de Jesus agir. Tem coisas que fogem, extrapolam o nosso alcance. Tem coisas que humanamente é impossível para nós. Mas temos que ter fé. Porque a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, irmãos, ele nunca foi de ligar em regulamentos Jesus Cristo. Vocês notaram isso? Ele liga nas pessoas. Ele mostrou isso no homem que ele colocou no sábado. Curou no sábado os fariseus na sinagoga, olhando para o sábado, olhou para o homem e disse, vem para o mesmo, ponha o sábado em primeiro lugar. É a grande lição do texto no tocante ao caráter de Jesus. Ele se interessa por nós. Jesus se solidariza por nós. Ele não liga em regulamentos. O que ele importa é com você. O que ele importa é comigo, conosco, com a nossa igreja. Uma igreja que está completando agora mais um ano de vida, com o pastor e a sua família que estão aqui há mais de 20 anos. Isso é uma bênção. Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele opera de formas misteriosas. Meus irmãos, Jesus, Ele não pense você que as coisas não moviam o seu coração, porque ele chorou, ele sentiu dor. Lucas diz que o homem estava cheio de lepra, o que indica que ele estava no estágio mais avançado de feridas. Jesus não pede nenhuma atitude dele, e ele pede uma única coisa: vá, faça a sua oferta ao sacerdote. Isso está em Levítico 14, se o irmão depois quiser ler, porque às vezes dá a ideia assim, olha, versículo 4, vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Meus irmãos, Moisés ordenou uma oferta para a cura. Ele mandava levar a oferta para que sirva de testemunho, enquanto que lá o ritual era pré-cura, com ele o ritual é para gratidão. Porque com Jesus não é ritual, é fé ao seu poder. Não tem ritual, tem fé no seu poder. Mas a palavra de Deus lá em Levítico diz, olha, volta, apresente-se ao sacerdote. Não vai falar para todo mundo, não faça festa, porque hoje aconteceu alguma coisa feliz, bora fazer um churrasco. Bora, né? Não é assim? Não, vai lá, não precisa contar para ninguém. Fale ao sacerdote. Deus não se deixa subornar. E a única coisa que Ele pede é que você creia e que você peça, e quando cremos, impedindo que Ele toca, pedimos que Ele toca, e Deus toca e transforma a sua vida. João, encerrar o seu evangelho, inclusive, disse, Jesus operou na presença de muitos discípulos. É isso que eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão. Você pode ter um encontro com Jesus. O que eu queria que você levasse daqui nessa noite no seu coração,
A aplicação da mensagem nessa noite é que você pode ter um encontro com Jesus. Mesmo você não sendo um leproso, mas você tem necessidades, e nós sabemos que nós temos a nossa necessidade. Eu tenho a minha necessidade. E eu preciso que Deus toque a minha vida diariamente, a cada hora, a cada minuto, para que eu possa fortalecer nas áreas mais fracas da minha vida. E eu sei que você tem a sua necessidade. Você tem carência, você tem problemas. E muitas vezes nós não conseguimos resolver sem a presença de Jesus. Mas nós temos que buscar em Jesus, crer em Jesus, como esse homem fez. Ele creu em Jesus, não de ouvir dizer, ele creu em Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quero. E tocou nele. Jesus pode colocar a ordem na sua vida. Como tem um posto, muitas pessoas nessa noite, se você chegasse ao seu reconhecimento com humildade, chegar diante de Deus com humildade, não com prepotência, não com arrogância, mas com humildade. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Transforma a minha vida. Fica limpo, e eu quero. Meus irmãos, para concluir a nossa mensagem nessa noite, eu queria que você deseje do fundo do seu coração que você possa se dirigir a Jesus com reverência, de joelhos, se prostrando diante do único que pode ter essa reverência do joelho dobrado, que é Jesus Cristo. Nós não ajoelhamos para homens, para ídolos, nós nos ajoelhamos para Jesus Cristo. É o único digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Eu queria que você entendesse que Jesus quer que você saia daqui nessa noite limpo, curado. Ele pode mudar a sua vida. E se você se chegar com o coração aberto à presença dele, a história termina, como eu disse. Não sabemos o que aconteceu depois na vida desse homem, que mudou a sua vida. Mas sabemos o que pode acontecer na nossa vida, se nós nos aproximarmos de Jesus. Quem nos conhece profundamente é Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue de coração, confie nele. E todos esses problemas, todas essas doenças, às vezes doenças psicológicas, ele tem o poder de tocar você e curar. E você sair daqui restaurado. E venha como você está. Essa é a grande beleza, a grande bênção. Venham com todos os seus pecados, defeitos, hipocrisias, mentiras, falsidade. Venha como você está. Jesus, ele quer tocar em você nessa noite. Ele morreu, mas não morreu em vão. E ele pode conceder para você esse perdão. Ele te aceita. Aceita como nós somos. Mas tem que haver uma transformação na nossa vida. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar. E em seguida nós iremos cantar o hino 74. E eu quero convidar o reverendo Eliezer, que vem, o nosso pastor, que vem ao púlpito, que ele vai fazer a oração de ação de graças e depois irá impetrar a bênção. Vamos cantar o hino 74, Sinceridade. Nós oramos depois do hino com o reverendo Eliezer.